Você já se perguntou se essa é realmente sua primeira e única vida? E se eu te dissesse que existem evidências científicas que sugerem que você pode ter vivido antes? Não estou falando de contos de fadas ou histórias de ficção. Estamos prestes a mergulhar em um tema que desafia tudo o que pensávamos saber sobre a vida e a morte. Imagine acordar um dia com memórias vívidas de uma vida que você nunca viveu. Ou pior, imagine uma criança descrevendo em detalhes uma família que ela nunca conheceu, em uma época antes mesmo de seu nascimento. Parece impossível, não é? Pois é exatamente isso que vamos explorar hoje. Bem-vindos ao fascinante mundo da reencarnação. Um conceito que tem intrigado a humanidade por milênios e que, surpreendentemente, está ganhando terreno no campo científico. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas crenças, expandir sua mente e, quem sabe, mudar completamente sua perspectiva sobre a vida e a morte. Hoje vamos mergulhar em 7 experimentos científicos que sugerem que a reencarnação pode ser mais do que um mito ou uma crença religiosa. Estes estudos não são obra de fanáticos ou charlatães, mas sim o resultado de décadas de pesquisa rigorosa conduzida por cientistas respeitados em todo o mundo. Mas antes de começarmos, deixe-me fazer uma pergunta. Você já teve aquela sensação estranha de déjà vu? Aquele momento em que você jura que já viveu uma situação antes, mesmo sabendo que é impossível? E se esse sentimento fosse mais do que apenas um truque da sua mente? E se fosse um vislumbre de uma vida passada? Vamos começar nossa jornada com o primeiro experimento, que envolve crianças com memórias de vidas passadas. O Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra da Universidade da Virgínia, dedicou mais de 40 anos de sua vida investigando mais de 3.000 casos de crianças que afirmavam lembrar vidas anteriores. Um caso particularmente intrigante é o de James Leininger, um menino de 2 anos que começou a ter pesadelos vívidos sobre um avião em chamas. Ele gritava: "Avião em chamas! O pequeno homem não pode sair!" James começou a falar sobre sua vida anterior como piloto, dando detalhes surpreendentemente precisos sobre aviões da Segunda Guerra Mundial e até mesmo o nome do porta-aviões onde ele supostamente serviu, na Toma. Os pais de James, céticos no início, ficaram chocados ao descobrir que todos os detalhes fornecidos por seu filho correspondiam à vida de um piloto da Marinha chamado James Houston Jr., que morreu em combate em 1945. Como uma criança de 2 anos poderia saber tantos detalhes específicos sobre uma pessoa que viveu e morreu décadas antes de seu nascimento? Mas as memórias de vidas passadas são apenas a ponta do iceberg. Nosso segundo experimento nos leva ao fascinante mundo das experiências de quase morte, EQMs. Você já se perguntou o que acontece quando estamos à beira da morte? Bem, alguns cientistas decidiram investigar isso de perto. O Dr. Sam Parnia, diretor de pesquisa em ressuscitação cardiopulmonar no Hospital Stony Brook, em Nova York, conduziu um estudo revolucionário chamado AWARE, Awareness During Resuscitation. Ele e sua equipe colocaram imagens em prateleiras altas em salas de emergência, visíveis apenas do teto. O objetivo? Ver se pacientes que tiveram paradas cardíacas e foram ressuscitados poderiam descrever essas imagens, indicando que sua consciência havia deixado seus corpos durante a experiência. Os resultados foram surpreendentes. Vários pacientes relataram experiências de flutuação acima de seus corpos, observando os médicos trabalhando para ressuscitá-los. Alguns até descreveram com precisão procedimentos médicos e conversas que ocorreram enquanto estavam clinicamente mortos. Como isso é possível se a consciência supostamente cessa quando o coração para de bater? Mas e se a consciência não estivesse limitada apenas ao cérebro? E se cada célula do nosso corpo carregasse uma parte de quem somos? Isso nos leva ao nosso terceiro experimento,
a memória celular. O Dr. Gary Schwartz, da Universidade do Arizona, estudou casos de receptores de transplantes de órgãos que começaram a exibir traços de personalidade de seus doadores. Um caso notável é o de Claire Sylvia, que recebeu um transplante de coração e pulmão. Após a cirurgia, ela desenvolveu novos gostos e desejos, incluindo uma súbita vontade de comer frango frito e beber cerveja, coisas que ela nunca gostou antes. Mais tarde, ela descobriu que seu doador era um jovem que adorava esses alimentos. Como é possível que memórias e traços de personalidade sejam transferidos através de órgãos? Será que cada célula do nosso corpo carrega uma parte de nossa essência? Agora prepare-se para o quarto experimento, que nos leva ao fascinante mundo da hipnose regressiva. O Dr. Brian Weiss, um respeitado psiquiatra, inicialmente cético em relação à reencarnação, teve sua visão de mundo virada de cabeça para baixo quando uma paciente, sob hipnose, começou a relatar detalhes vívidos de vidas passadas. O caso mais famoso do Dr. Weiss envolve uma paciente chamada Catherine, que sofria de fobias e ansiedade. Durante as sessões de hipnose, Catherine não apenas descreveu várias vidas passadas em detalhes impressionantes, mas também transmitiu mensagens de entidades espirituais que forneceram informações que ela não teria como saber, incluindo detalhes íntimos sobre a vida do próprio Dr. Weiss. Como uma pessoa pode descrever com tanta precisão eventos e lugares de épocas que ela nunca viveu? Será que a hipnose realmente pode acessar memórias de vidas passadas armazenadas em algum lugar profundo de nossa psique? Mas, e se pudéssemos ir além das memórias e realmente medir a energia que deixa o corpo no momento da morte? Isso nos leva ao quinto experimento, conhecido como o experimento dos 21 gramas. No início do século XX, o Dr. Duncan McDougall conduziu uma série de experimentos controversos para tentar medir o peso da alma. Ele colocou pacientes terminais em balanças de precisão e observou uma diminuição consistente de 21 gramas no momento exato da morte. Embora esses experimentos tenham sido criticados por sua metodologia, eles levantaram uma questão intrigante. Existe algo mensurável que deixa o corpo no momento da morte? Pesquisas mais recentes usando tecnologia avançada de imagem têm detectado padrões de energia, deixando o corpo no momento da morte. Será que estamos finalmente chegando perto de medir cientificamente a alma? Nosso sexto experimento nos leva ao fascinante mundo da linguagem xenoglóssica. Imagine acordar um dia falando fluentemente um idioma que você nunca estudou. Parece impossível, certo? Pois é exatamente isso que acontece em casos de xenoglossia, um fenômeno raro, mas documentado. Um caso notável é o de Xu Xianghua, uma mulher chinesa que, após sofrer uma lesão cerebral, acordou falando fluentemente coreano, um idioma que ela nunca havia estudado. Exames de ressonância magnética mostraram atividade em áreas do cérebro normalmente não associadas à linguagem. Como é possível que alguém adquira subitamente o conhecimento de um idioma completamente desconhecido? Pesquisadores como o Dr. Ian Stevenson sugeriram que a xenoglossia pode ser uma manifestação de memórias de vidas passadas. Será que línguas que nunca aprendemos nesta vida podem estar armazenadas em algum lugar profundo de nossa consciência, esperando para serem despertadas? E finalmente, chegamos ao nosso sétimo e mais controverso experimento, a pesquisa sobre lembranças interplanetárias. Sim, você leu certo. Alguns pesquisadores ousados têm investigado relatos de pessoas que afirmam lembrar vidas em outros planetas ou dimensões. O Dr. Stanislav Grof, um dos fundadores da psicologia transpessoal, documentou casos de pacientes que, sob estados alterados de consciência, relataram experiências vívidas de vidas em outros mundos.
Embora esses relatos sejam impossíveis de verificar, eles levantam questões fascinantes sobre a natureza da consciência e a possibilidade de existência além do nosso planeta. Será que nossa consciência é realmente limitada a este mundo? Ou existe a possibilidade de encarnarmos em diferentes realidades? E se a reencarnação não se limitasse apenas à Terra, mas se estendesse por todo o cosmos? Então, o que tudo isso significa? Esses 7 experimentos, desde as memórias de crianças até as lembranças interplanetárias, nos desafiam a repensar tudo o que achávamos saber sobre a vida e a morte. Eles sugerem que nossa consciência pode ser muito mais vasta e complexa do que imaginávamos. Mas antes de tirarmos conclusões precipitadas, é importante lembrar que a ciência é um processo contínuo de questionamento e descoberta. Muitas dessas pesquisas ainda estão em andamento e são alvo de debates acalorados na comunidade científica. No entanto, uma coisa é certa: esses estudos abrem portas para novas formas de pensar sobre nossa existência. Eles nos convidam a considerar a possibilidade de que nossa jornada não começa com o nascimento e nem termina com a morte. E você, o que acha disso tudo? Já teve alguma experiência que não conseguiu explicar? Um déjà vu tão vívido que parecia mais uma memória do que uma ilusão? Ou talvez um sonho recorrente que parece uma janela para outra vida? Independentemente de acreditarmos ou não na reencarnação, esses experimentos nos lembram de algo fundamental. Há muito mais mistério e maravilha no universo do que nossos olhos podem ver ou nossas mentes podem compreender. Então, da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se, talvez, apenas talvez, você já tenha estado lá antes. E quem sabe para onde sua jornada o levará a seguir. Afinal, como disse o filósofo Pierre Teilhard de Chardin, não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. E com esse pensamento, eu deixo você para refletir sobre as infinitas possibilidades que existem além dos limites do que conhecemos. Porque no fim das contas, a verdadeira aventura está em continuar questionando, explorando e descobrindo os mistérios da existência. Até a próxima, e quem sabe, até a próxima vida. Para saber mais sobre raios, teosofia, esoterismo e espiritualidade avançada, e acessar conhecimentos ocultos pouco conhecidos pelo público, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Conheça o e-book O que são os raios, escrito em 1996 pelo nosso oficiante geral Batarjal. Obrigado por assistir até o final. Deixe nos comentários sugestões sobre assuntos que você tem curiosidade. Se esse vídeo te trouxe algum valor, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que possamos atingir cada vez mais pessoas. Maiores informações sobre a nossa ordem esotérica e cursos online no primeiro comentário fixado. Tenha um ótimo dia. Namastê.